paz do Senhor, irmãos. Quem quer receber a bênção de Deus, quem quer receber as vitórias das mãos do Senhor, deve atentar bem para a sua palavra. Porque é necessário que primeiro buscamos seu reino, a sua justiça, porque as demais coisas Ele irá acrescentar na nossa vida. No livro de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 33 ao 34, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então nós vemos agora, né, através da palavra do Senhor, aí, os pedidos, né, o qual fez Salomão ao Senhor. É porque nós temos que observar os pedidos. Salomão, no capítulo 3 de 1 Reis, e o verso 13, Salomão pediu ao Senhor, e disse-lhe Deus: porque pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de seus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não haverá. Está vendo, meus irmãos, minhas irmãs? Como ele soube pedir ao Senhor, e o Senhor prometeu a ele, né, dar as bênçãos para ele. Aquilo que ele não pediu. Até aquilo que ele não pediu, o Senhor acrescentou para ele. Deu a ele um coração sábio, deu a ele um coração entendido. Por quê? Porque ele soube pedir. Assim também, meus irmãos, nós temos que observar, através da palavra de Deus, os pedidos, né, de homens de Deus, né, que se colocaram na presença de Deus, porque as palavras deles são exemplo, como Salomão, como Daniel buscou o Senhor, né, 21 dias em oração, olhamos para o pedido deles, e o qual o Senhor ouviu os seus pedidos e o atendeu. E assim, nós vamos seguir o exemplo daqueles que serviram a Deus, para que nós venhamos ser também abençoados como eles foram ali. Então nós vemos, primeiro, eles buscaram a justiça. Primeiro nós temos que buscar a justiça, primeiro. É o reino de Deus. Primeiro buscamos o reino de Deus, a sua justiça. As outras coisas, Deus irá acrescentar para nós, né? Mas para nós alcançarmos todas essas coisas, em primeiro lugar, nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé, porque a fé é o firme fundamento, né? A fé é a prova das coisas, né, que não se vê, mas se espera, né? Então, é a prova da coisa que não se vê, irmão, mas se espera. Se o meu irmão pediu ao Senhor, deve esperar, deve ser paciente, deve ter fé, porque a fé, a esperança e o amor está junto. Então, meu irmão, a fé, ela traz a nós, aí está a nós esperança. A fé dá a nós esperança. E a esperança produz em nós o amor, né? E o amor é paciente. É o amor, ele vai nos ajudar, aí vai nos ensinar, nós vamos aprender com o amor de Deus a esperar e a ser paciente, né? Porque quando nós aprendemos com o Senhor, nós aprendemos a esperar e a ser paciente. E lembramos da palavra de Jesus que disse: ó, aprendei de mim, que eu sou manso
e sou humilde de coração. Então encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, meus irmãos, o amor ensina nós a ser paciente, a esperar pelo Senhor, tá vendo? E o amor, meus irmãos, faz com que nós venhamos suportar todas as coisas, viu? Porque no amor, com o amor de Deus, é que nós possamos todas as coisas, porque é o amor de Deus que nos fortalece, né? Nos tempos difíceis, nos tempos de tribulação, hein? Nos tempos de angústia, tá vendo? O amor, ele dá a nós a paciência, ali, para nós não andar ansioso, preocupado pelo dia de amanhã, o que havemos comer, ou o que havemos de beber. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal, entendeu? Então nós não precisamos se preocupar com isso, nós temos que se preocupar com o reino de Deus, se preocupar com o reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, ele vai acrescentar para o meu irmão. Não precisa meu irmão ficar ansioso, viu? Né? Ou estou ansioso, desesperado. Não, irmão, calma, viu? Seja paciente. A Bíblia diz para nós ser paciente na tribulação, esperar pelo Senhor, porque o Senhor é que nos livra do mal. Ele vai nos livrar do mal. Então, o salmista Davi, ele esperou com paciência. Quando ele caiu em situação difícil, em situação de aperto, ele esperou com paciência. Tanto é que ele expressa na sua palavra, dizendo, esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor, e tirou ele daquele charco horrível de lodo, colocou seus pés sobre uma rocha, colocou um hino de louvor na boca dele para ele cantar, para ele louvar, exaltar o nome do Senhor. É isso que nós temos que buscar, é o Senhor, buscar com sabedoria, para que o Senhor enche o nosso coração, amém? Para que o nosso coração, né, venha estar cheio do teu Espírito, o Espírito do Senhor vem estar sobre nós, amém? Para nos guiar, para nos orientar em tudo, porque é o Espírito do Senhor é que vai nos guiar, é que vai nos orientar em tudo, viu? Porque o Espírito Santo, ali, o Espírito da verdade, ali, que é derramado sobre os teus servos, sobre as tuas servas, é para orientar os teus servos, para orientar as tuas servas, ali, para guiar eles em toda a verdade. Então, o servo do Senhor, ele é guiado pelo Espírito do Senhor. O Espírito Santo é o Espírito da promessa. Hein? E quem tem promessa de Deus vence o mundo, viu? Para isso nós temos somente que atentar à palavra de Deus e ter fé. Fé e esperança e amor. A Bíblia diz que tem que ter três coisas na nossa vida. Tem que permanecer a fé, a esperança e o amor de Deus, né, na nossa vida. Então, se nós temos a fé, nós temos esperança. Se nós temos esperança, também nós temos amor. Porque a fé produz a esperança, o amor de Deus, tudo produzido através da fé. A fé, a esperança e o amor, a fé produz isso na nossa vida. E nós, com o amor de Deus no nosso coração, nós vamos aprender a amar e a perdoar uns aos outros, como o Senhor Jesus nos perdoou também. Porque a fé, ela irá nos ensinar a amar e a perdoar, como o Senhor Jesus também perdoou. Porque o Espírito do Senhor, viu, que vem sobre nós, ele vem para nos ensinar, viu, para nos orientar em tudo. Jesus disse que ele iria para o Pai preparar o lugar. E se ele fosse, outra vez, ele voltaria, viu, para nós, viu? Por quê? Porque ele voltaria para estar conosco, viu? Porque ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós novamente, viu? Quando eu for, eu vou enviar para vocês, viu, o Espírito de verdade, o Espírito que o mundo não conhece, porque não vê, mas vós conhecereis, pois habita em vós e estará convosco. Viu? Quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Viu? Então,
o Espírito Santo, ele viria para nos fazer lembrar, trazer à nossa memória os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E ele iria nos guiar em toda a verdade. Não ia deixar nós falar nada de si mesmo. Ele iria nos ensinar o que havia de dizer, o que havemos de falar. Então, aquilo que nós havemos de dizer, aquilo que nós havemos de falar, será administrado pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece. Mas Jesus, mas vós conhecereis, porque habita em vós e estará convosco. Então o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, viu? Nos ajuda em toda a verdade da palavra de Deus. Então quando nós abrimos a nossa boca, não é nós que falaremos, mas o Espírito do nosso Pai é que falará por nós. Se nós somos da verdade, o Pai vai nos conceder o Espírito da verdade. Por quê? Porque nós amamos a verdade e nós falamos a verdade. E através do Espírito Santo de Deus é que falamos a verdade. O Espírito Santo de Deus, é Ele que guia nós em toda a verdade. Jesus disse para nós não se preocupar sobre o que havemos de dizer, sobre o que havemos de falar, porque Ele daria a nós boca e sabedoria, viu? Que não poderiam contradizer. Todos que se opuserem contra nós não poderão contradizer as nossas palavras. Por quê? Porque as palavras não é nossa. As palavras é do Espírito Santo. As palavras são as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque amamos a verdade. Hein? E para nós amarmos a verdade da palavra de Deus, nós temos que permanecer na palavra. Hein? Nós temos que permanecer. Jesus disse que a palavra é espírito. A palavra que eu vos digo, eles é espírito. O espírito é que vivifica. A carne para nada aproveita. O espírito que vivifica. O espírito é que dá a vida. Então o Espírito Santo, ele vem para dar a nós a vida. E com o Espírito Santo, nós temos vida e vida com abundância. Diz a palavra do Senhor. Então nós adquirimos vida, e vida com abundância através do Espírito Santo de Deus, o qual irá nos guiar em toda a verdade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para nós recebermos o batismo com o Espírito Santo, temos que buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Por isso que nós temos que ter fé. E para nós recebermos a fé, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Porque a fé, ela vem através de ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se o meu irmão não é ouvinte da palavra de Deus, o meu irmão não vai adquirir fé. Porque é necessário que nós adquirimos a fé. E para adquirirmos a fé, nós temos que primeiro ouvir a palavra de Deus. Porque a fé, ela vem através do ouvir. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e a recebemos em nosso coração, então nós recebemos a fé. Quando nós recebemos a fé, nós estamos recebendo um firme fundamento. Aquele irmão que recebe a fé, ele está recebendo um firme fundamento, para ele poder estar firme, para ele poder vencer as lutas, as dificuldades. Porque é através da fé que nós apagamos todos os dados inflamados do maligno. O maligno vai querer colocar na vida do meu irmão, acusação contra o meu irmão, contra a minha irmã, falar mal do meu irmão, falar mal da minha irmã, mas a minha irmã vai vencer tudo isso. Vencemos por meio da fé. Viu? As acusações do diabo, as acusações de Satanás, nós vencemos por meio da fé. Porque sabemos que a missão do diabo é roubar, matar e destruir. E nós só vencemos ele através da fé, através do amor. Porque o amor é que tudo crê. A gente fala, o amor tudo crê, tudo suporta. O amor é paciente. O amor, meus irmãos, dá-nos uma força, viu, meus irmãos e minhas irmãs, tão grande, que nós, para nós suportarmos, tá vendo? As injúrias, tá vendo? As calúnias, todos os males que se levantam contra nós, tá vendo? Nós vencemos através do amor, tá vendo? Porque o amor, meus irmãos, é paciente, tá vendo?
O crente que recebe o amor, ele é paciente, ele suporta. Viu, meus irmãos? É aquilo que Jesus disse, quando baterem em nossa face, nós devemos oferecer-lhe a outra também. Isso significa, irmão, que nós não devemos tornar o mal pelo mal. Não pagueis o mal com o mal, mas vença seu mal com o bem. É isso que significa, viu, meus irmãos? Quando a pessoa bater no nosso rosto, nós devemos virar o outro lado da face. Significando o quê, meus irmãos e minhas irmãs? Está vendo? Que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. A pessoa quer o nosso mal, mas nós queremos o bem dela, viu? Nós queremos o bem. Nós queremos ser vitorioso, porque tudo aquilo que nós queremos para nós, devemos desejar também para os outros. Está vendo, irmão? Então, é através do bem, é fazendo o bem, é que nós vencemos. Vencemos as potestades, viu? Vencemos as forças da sorte espiritual da maldade, fazendo o bem, olhando para Jesus, viu? O autor e consumador da nossa fé. E nós seguimos as palavras do Senhor Jesus Cristo, o conselho do Senhor Jesus Cristo, buscando o seu reino, buscando a sua justiça. Por quê? Porque nós cremos que as outras coisas serão acrescentadas para nós, porque Deus sabe de tudo que necessitamos, de tudo que precisamos. Então, aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, através de buscar o teu reino, a tua justiça, nós alcançamos. Então nós temos que se aproximar do Senhor e pedir ao Senhor sabedoria. Fazemos como Salomão fez, lá no livro de Reis, viu, no capítulo 3, no verso 13, nós vemos que Salomão pediu a Deus sabedoria, viu? Para que o Senhor desse sabedoria, para que tão prudentemente ele pudesse conduzir, tá vendo? Ali, na obra do Senhor, tendo discernimento para fazer as coisas justas, fazer as coisas certas. E o Senhor ouviu a sua oração e o Senhor o abençoou ele. E deu a ele sabedoria, deu riqueza para ele. Tudo que ele não pediu, o Senhor acrescentou. Nós vemos também que quando Daniel também ali se colocou na presença do Senhor para pedir ao Senhor sabedoria para entender e compreender as coisas do Senhor, ele buscou ao Senhor, foi ouvida a oração de Daniel e o Senhor enviou o anjo para falar com Daniel. Daniel, homem muito amado, desde quando aplicasse o seu coração a buscar ao Senhor, são ouvido as tuas palavras. E o anjo disse, eu vim por causa das tuas palavras. Tá vendo, irmão? Tem que saber pedir, tem que saber buscar ao Senhor. A Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar o teu nome enquanto ele está perto. Deixa o ímpio, o caminho ímpio e converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Então, meus irmãos, nós já deixamos nossos caminhos ímpios, nós já deixamos os nossos caminhos de outrora, viu? Nós abandonamos nossos pecados para servir ao Senhor, para ser um novo homem, para ser uma nova criatura. Viu, meus irmãos? Então, quando nós abandonamos nossos pecados, abandonamos as nossas iniquidades e buscamos ao Senhor, em primeiro lugar, nós buscamos ao Senhor e se preparamos, viu, irmão? Tudo tem que haver uma preparação. Então, quando recebemos a fé, através da palavra de Deus, nós se preparamos, viu? A fé é dada a nós para nós se preparar, viu? Recebemos a fé em nosso coração para nós se preparar. E quando nós recebemos a fé, viu, meus irmãos, nós recebemos também a esperança, nós recebemos também o amor, viu? Porque o amor de Deus, que é dado ao nosso coração para nós amarmos uns aos outros como ele nos amou também. E aprendemos com ele a amar e a perdoar a cada um as suas ofensas, viu? Porque quando nós aprendemos essas coisas, as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta dor, diz a palavra. Então, é aprendendo com o Senhor que nós vamos sair vitorioso. Nós vamos sair, meus irmãos, alegres, nós vamos ser felizes, viu? O batismo com o Espírito Santo na vida do homem, na vida da mulher, é uma coisa maravilhosa, muito importante, viu? Na nossa vida, não podemos desprezar de maneira alguma a palavra, viu?
A palavra, nós temos que guardar ela em nosso coração. E nós temos que ter cuidado e guardar a nossa fé. Quando o Senhor dá a nós a fé, o irmão que recebe a fé através da palavra de Deus, o irmão é ouvinte da palavra do Senhor, e o meu irmão recebe a fé e aceita Jesus, então você tem que guardar. Se você recebeu a fé, levantou as mãos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem que guardar, viu? Guardar a sua fé. Porque a fé, viu? É o firme fundamento. Você não pode deixar de maneira alguma que o diabo venha roubar a sua fé. Jesus diz, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Não deixa que ninguém venha roubar a tua coroa, venha tirar a fé do teu coração. Você tem que permanecer na fé, permanecer na graça, no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não se preocupar com as coisas deste mundo, viu? Com a riqueza deste mundo, porque Deus sabe que você precisa. Deus sabe que meu irmão precisa, Deus sabe que meu irmão precisa, então Ele vai acrescentar essas coisas na vida dos teus servos, na vida da tua serva, porque Ele sabe que o teu servo precisa. Ele sabe que a tua serva precisa, então Ele já vai acrescentar na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Basta nós esperarmos, confiarmos no Senhor e não andarmos ansioso, viu? E preocupado com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã não pertence a nós. Jesus diz, basta cada dia o seu próprio mal. Aí, nós devemos buscar é o reino do céu, é a sua justiça. As outras coisas o Senhor acrescenta, viu, meu? Devemos, meus irmãos, crer na palavra de Deus. Meu irmão que aceitou a Jesus, né, que desceu as águas batismais, ali, desceu as águas batismais, aceitou Jesus, tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Viu, meus irmãos? A fé é dada a nós para nós se prepararmos. Recebemos a fé para se prepararmos para o reino de Deus. Viu? Então a fé ela vai entrar dentro do nosso coração e nos preparar para recebermos a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu, meus irmãos? Para recebermos a sua promessa. Porque Ele prometeu dar aos teus servos o teu Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Espírito que o mundo não conhece, porque não vê. O mundo não pode receber, mas vós conhecereis, habita em vós e estará convosco. Meus irmãos, o Espírito Santo é dado a nós para nós vencer todas as coisas, viu? Para saber de todas as coisas, vós tem a unção que vem do santo, e sabei todas as coisas. É dada a nós para fazer nós sabermos todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou, as coisas que o Jesus falou, tudo que o Senhor Jesus ensinou, pregou e ensinou, o Espírito Santo vai trazer a nossa memória, viu? E nós não vamos ser confundidos, viu? Porque aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo não será confundido. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, não vai deixar o meu irmão confundido, não vai deixar a minha irmã confundida. Porque o Espírito Santo é que vai revelar para o meu irmão, revelar para a minha irmã, qual é o nosso caminho. Este é o caminho, andar nele, vai mostrar para nós o caminho e nos ensinar a andar por ele, porque é o Espírito Santo que é o nosso guia, ele vai nos guiar em toda a verdade, viu? Porque é dado a nós para guiar em toda a verdade, viu? O Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, é dado ao servo de Deus, a serva de Deus, para nós obedecermos à verdade, viu, meus irmãos? Então, aqueles que são da verdade, viu, vêm para a verdade, viu? E os que vêm para a verdade são aqueles que amam a Jesus, viu? Aqueles que aceitaram Jesus, que são da verdade, eles vêm para a verdade. E quando nós recebemos a verdade da palavra de Deus, nós não precisamos se esconder. O crente, meus irmãos, ele não precisa se esconder, não. Porque o crente, meus irmãos, ele foi chamado para ser uma luz do mundo, viu, meus irmãos? E sabemos que uma luz é para clarear. A luz clareia no lugar escuro. Então, eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que fui chamado para ser uma luz, para iluminar. Então, por isso estou dando esse conselho para meus irmãos, para minhas irmãs.
como receber as bênçãos de Deus e a promessa de Deus e o batismo com o Espírito Santo. É buscando ao Senhor. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Viu? É indo para a casa do Senhor e buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque aquele que crê e for batizado será salvo. Viu, meus irmãos? E quando você crer, você é batizado, aí será salvo. É só você guardar a palavra do Senhor. Guarda em teu coração a palavra do Senhor. Guarda a fé a qual o Senhor te deu. Guarda bem o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Viu? Porque eu tenho certeza, se o meu irmão que recebeu a palavra de Deus guardar em seu coração a fé, a esperança, o amor de Deus, o amor não faz confusão. Viu? O amor não vai causar dano para ninguém. Viu? Aquele que ama, ele aprende, meus irmãos. Quem ama, viu, meus irmãos, perdoa. Viu? Quem ama é paciente, viu? Quem ama, meus irmãos, sabe perdoar, viu? Quem ama, meus irmãos e minhas irmãs, tá ali, sabe esperar. Por quê? Porque o amor dá paciência. O amor tudo sofre, tudo crê, é paciente, não suspeita mal. Ó, o amor não suspeita mal. O amor, a pessoa que tem amor, ele entrega tudo nas mãos do Senhor. Viu? Por isso que a Bíblia mostra claramente, viu, meu? Quando Jesus era injuriado, ele não se injuriava, viu, meus irmãos? Ele entregava tudo ao Pai que julga justamente. Assim é o amor que nós recebemos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aprendemos a entregar tudo nas mãos de Deus, porque nós vencemos o nosso inimigo, vencemos o nosso adversário através do amor, sendo paciente, viu? Esperando pelo Senhor. Quando nós cairmos, nós não ficaremos prostrados. Por quê? Porque o Espírito do Senhor torna a nos levantar novamente, por causa da justiça, viu? Quando nós amamos a justiça, amamos a verdade, se nós tropeçarmos, se nós cairmos, o Senhor torna a levantar novamente a cada um de nós que servimos a Ele. Porque está escrito, irmão, o justo cairá 7 vezes, 7 vezes o Senhor o levantará, viu? Por amor de Davi, o teu servo. Né? Deus levanta os teus servos, porque amam a justiça, viu? Porque nós somos chamados, separados, escolhidos para o Senhor, para amarmos ao Senhor e servirmos somente a Ele. Que Deus os abençoe, meu irmão. Aprende a servir somente ao Senhor, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque há 2 senhores, viu, meus irmãos? E nós temos que escolher um. Não podemos servir a 2 senhores, porque há de amar a um e aborrecer o outro. Então nós temos que escolher um. Eu escolhi a Jesus Cristo, irmãos. E quem você tem escolhido, irmãos? Eu escolhi o Senhor Jesus Cristo. Levantei minhas mãos para Ele. Recebi Ele em meu coração. Aleluia. Oh, glória a Deus. E guardei comigo. E guardo Ele comigo, irmãos. Luto para que ninguém arranque do meu coração a minha fé, a minha esperança e o meu amor que depositei em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer as bênçãos de Deus? Aprende a amar. Quer a vitória do Senhor? Busque ao Senhor. Converta-se dos teus maus caminhos. Faça como eu. Aprendi a amar ao Senhor Jesus Cristo e abandonei todos os meus pecados. Viu, meus irmãos? Para servir ao Senhor. Viu, meus irmãos e minhas irmãs? Nós abandonamos todo o nosso pecado, todas as coisas mundanas, viu? Da nossa vida. A vida que nós levava outrora, não levamos mais. Porque agora nós nascemos de novo, viu? Agora nós somos transformados em uma nova criatura. O Espírito Santo é que nos transforma em um novo homem, viu? Em uma nova criatura, viu? Para que nós vivemos aqui, nesta vida, nesse presente século, viu, meus irmãos e minhas irmãs, trazendo a imagem e a semelhança do Senhor, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Porque agora sim, agora nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, viu, meus irmãos? Porque abandonamos a impiedade e o pecado para sermos santos. Como é santo aquele que vos chamou, seja vós santo também em toda a vossa maneira de viver. Que Deus os abençoe e que o Espírito de Deus fala mais alto em vosso coração. É o desejo do meu coração ver vocês abençoados, irmãos. Por isso eu peço, irmãos, busque ao Senhor, viu? Ouve a palavra do Senhor, viu, meus irmãos? Vocês que
entrar para ouvir essa live, ouve até o fim, porque o Senhor tem bênçãos para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. Viu, meus irmãos? Porque o Senhor é o mesmo de ontem, o de hoje e eternamente. Ele não muda. Viu, meus irmãos? Ele vai continuar abençoando meus irmãos e minhas irmãs. Guarda bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Receba a fé através de ouvir a palavra do Senhor e guarda em seu coração, e o Senhor estará dando a vitória. Orarei a favor de todos vocês. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tua graça, que a tua misericórdia, ó Pai, venha sobre, ó Pai, os meus irmãos e minhas irmãs e todo o ouvinte, ó Pai querido, Pai amado, que ouve a tua palavra. Abençoa, ó Pai, os guarda e os livra do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. É que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fico na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?